Então, pessoal, dando continuidade aqui, como eu tinha prometido, né, na minha maratona de agentes, nos vídeos anteriores aí, eu já expliquei, né, uma metodologia de multiagentes, tá lá no meu histórico. Meu objetivo é fazer pesquisa e desenvolvimento, certo, pessoal? Isso aqui são meus dados pessoais, GitHub e meu site. Quiser contribuir aqui meu Instagram, ok? E esse projeto, essa maratona que eu estou fazendo, pessoal, é com objetivo, devido ao advento do multiagente, a gente tem que saber que não podemos perder a essência dos profissionais. Os agentes ajudam nas operações, só que as leis são baseadas em ser humano, certo? E eu, como engenheiro de software, arquiteto, né, na minha área, especialista na minha área, como os outros segmentos aí, tem muitas áreas, né, de conhecimento, a robótica, ela vem ajudar, mas os processos têm que ser definidos e monitorados pelo ser humano. Conforme eu falei, existe aqui a metodologia SAFI, que é muito grande, é um assunto extenso, né? Uns meses aí para você demandar. Mas só que, pessoal, a minha metodologia aqui de pesquisa é baseado em a gente adaptar o SAFI ou o Scrum aqui, um fluxo de processo, vai continuar o mesmo, só que adaptar aqui os agentes para que ele pegue devidas tarefas aqui no SAFE, para que aqui num ritual, por exemplo, do Scrum, processo, ele delegue ali e a gente acopla essa arquitetura no SAFE. Para isso eu peguei um projeto, certo? Um projeto aqui, fiz uma pesquisa, desenvolvimento, e aí separei aqui, criando esse fluxo de apresentação para a gente trabalhar. Então a gente vai simular aqui nessa maratona, eu posso dividir em vídeos, só que eu vou simular primeiramente o projeto e depois eu vou para a prática, né, fazendo ali todo o trabalho ali para a gente esse protótipo, ok? Então a simulação do fluxo real é o seguinte: é um projeto passe fria, é um projeto público que eu coloquei aqui. Existem as leis públicas aí de passagens, né? Mas essa empresa Advance, né? Aqui, essa simulação do fluxo real é o Scrum híbrido com multi-agentes na Advance BR. A Advance BR, eu falei no vídeo anterior, é uma empresa de frotas públicas do governo que favorece a... Existem os ônibus particulares, né? Mas eu nunca vi ônibus público. Então, a Advance BR é esse. É um ônibus público que, para pessoas carentes, né? Que não tenha dificuldade, não tem transportes, só que para BRs, né? Empresa de logística, tudo isso. Então, a Advance BR vem com esse objetivo de ter as frotas de ônibus ali do governo, mas que, na verdade, já tem a passagem gratuita, né? Mas com o objetivo ali de adquirir. As pessoas podem circular no meio do Brasil, no todo o território nacional, sem ser as empresas de ônibus, mas a própria empresa do governo. Então, a simulação do fluxo real é o seguinte: o cenário é que o governo libera passagem gratuita integrada. A gente vai ter que desenvolver uns sistemas aqui, acoplar esse sistema, para que a gente possa e tem como objetivo implementar nova filtro no módulo de gestão de passagem. A Advanced BR já está em implantação, só que aí a gente precisa, já tem um Scrum ali, né, o modelo SAFe, e a gente deseja adaptar essa empresa, certo? Aqui é só a simulação do fluxo real para que a gente possa adaptar no estudo, ok? Então, eu sugeri como arquiteto do seguinte, pessoal. Primeiro, a arquitetura dos esteiras. Por quê? A esteira 1 é a estratégia. A gente sabe que no SAFi e outras metodologias a gente tem ali a esteira de produção 1, que é a estratégia e governança, onde, né, equipes PO, analista, líder de projetos, stakeholders, ele vai fazer como função ali criação de backlogs e priorização da validação manual. Então sempre vai existir, então pessoas trabalhando, certo? Então o foco ali é na decisão estratégica e na supervisão humana. Então, hoje o advento do multiagentes está aí. O que a gente vai ficar é essa adaptação, certo? Então, a esteira 2, que é a execução, a esteira de produção 12 é a execução híbrida. Quem? Agora os desenvolvedores que antes codificava, né, agentes desenvolvedores que codificava,
Agora vai ser os desenvolvedores e os multiagentes na esteira de produção 2, porque a função dele aqui, os desenvolvedores agora, é desenvolvimento de código e monitoramento de tarefas operacionais. Os desenvolvedores vão analisar e monitorar esses agentes, já que a esteira de produção 1 fica a estratégica fazendo o seu trabalho. Então, tem um foco ali em velocidade, automação e coleta de dados. Então, devido ao advento de multi-agentes, vai funcionar agora dessa forma as fábricas, né? Porque aqui no foco esteira 1, eu creio, devido às leis humanas, eles não vão deixar o processo burocrático na mão de agentes, nem tudo, né? Então, o desenvolvedor 2, a gente vai criar uma nova esteira de produção para que esse fluxo se adapte aqui com a velocidade e a automação, ok? Vamos lá. Deixa aqui, meu slide falhou. Deixa eu só. Ok. Agora sim. Vamos lá, deu só um problema aqui de conexão, normal, né? Vamos dar continuidade. Ok. Então, o passo um é a análise de ingestão na esteira um, que é onde agora ali a gente vai fazer a origem da reunião presencial entre analista e advances da BR e analista de negócios aqui, ó. Então, a gente vai iniciar ali a análise de informações, a gente vai criar uma nova filtro específica da Advance BR, certo? E aqui a filtro que é Passive Gov API, que a gente vai criar e fazer essa integração de dados do governo gratuitamente. Então, a gente vai criar essa filtro. O artefato é o produto run, né? O PO vai criar e priorizar esses backlogs, seguindo o fluxo normal. E o planejamento vai ser o Scrum Mesh, inicia ali o ciclo do Scrum normalmente. Então, a gente vai utilizar normalmente, lembrando que a esteira a gente vai fazer o mesmo fluxo aqui, ó, mesmo fluxo, e a gente vai continuar o mesmo fluxo de trabalho. Ok. E o passo 2, a gente vai fazer tradução e orquestração. A esteira 1 e a esteira 2. Primeiramente, a gente vai ter que fazer o fluxo normal. A equipe ali de desenvolvedores ele vai revisar os requisitos. E ali no Gira, né, a equipe de desenvolvedores, os analistas, já fez todo o fluxo ali de Scrum. Ele vai ter que analisar esses requisitos escritos, né, e ali fazer todo o fluxo dos agentes a baixo nível. Ele vai criar a criação dos próprios ali, orientado às técnicas específicas que a esteira aqui, a esteira 1 aqui fez, ok? E aí a terceira é a delegação para os multiagentes no estágio de desenvolvimento.
Então vai ter ali o prompt inicial, vai seguir esse fluxo aqui. O prompt vai ser o seguinte: iniciar o módulo passe free baseado na API Gov, certo? A instrução vai gerar ali um plant para validar a segurança. Aqui é a criação do fluxo da esteira 1 para a esteira 2. Então, os requisitos vai para a esteira 2, ok? Os desenvolvedores vão fazer o seguinte agora, no advento de multiagentes. Os desenvolvedores vão monitorar os agentes, garantindo que a execução operacional siga as diretrizes de segurança e arquitetura. O passo 3, pessoal, é a execução do multiagente, seguindo o mesmo fluxo de Scrum. Vai ter ali o start da run, né? Os desenvolvedores, 1, 2, 3 desenvolvedores, ou um só, sênior, pleno, vai monitorar o run ali, as tasks, a execução das tarefas operacionais, burocráticas, automatizadas, as tasks, né? Vai coletar a organização de dados para o módulo de gestão de passagens e a geração de código base conforme o projeto definido. Lembrando aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Ó, aqui nós temos aqui a estratégia 1, né, a produção, sempre vai ficar com o ser humano, né, o profissional humano. E a estratégia 2 vai ter o humano e os multiagentes, que é isso que a gente não tem que... A gente tem que delegar um ser humano para aprovação do processo. Então, não devemos deixar o processo e o fluxo, ok? Lembrando que esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo das leis. Eu creio que é essa a forma da arquitetura para a gente não delegar só os agentes. Então, o fluxo da execução 3 da esteira 2 vai ser dessa forma aqui. Então, vai acompanhar o status dos desenvolvedores, né? A execução das tarefas operacionais, burocráticas, tasks, e assim vai por diante. Então, aqui o benefício é liberar os profissionais humanos para o foco em decisão complexa. Então, o desenvolvedor aqui vai estar participando mais do fluxo da dele e os agentes lá desenvolvendo. Então, esse feedback agora dos desenvolvedores com os POs, Scrum Mesh, as reuniões, vai ser mais monitoramento. Um exemplo, o desenvolvedor vai participar da dele e falar, meu agente está trabalhando ali, está desenvolvendo, já está um status específico, a task já está em execução, então o feedback das deles vai ser mais relacionado aos agentes, entendeu? Então, neste caso, a gente vai fazer dessa forma agora o processo de desenvolvimento, nesse projeto que eu estou implantando. Então, o passo 4 é o checkpoint dos pull requests. Os mecanismos, né? Ao finalizar uma tarefa ali dos muitos agentes, o desenvolvedor está lá trabalhando com os muitos agentes, né? Os POs em reuniões e tudo. Ao final a tarefa dos muitos agentes, os desenvolvedores têm que realizar os pull requests, né? Os muitos agentes a gente pode delegar aos muitos agentes fazer isso, porém eu aconselho que os desenvolvedores eles façam os pull requests para a esteira 1, né, para os líderes lá mais à frente, para o analista que pegou a filtra específica. Os líderes de produção, né, que é o PO, o Dev Leader, analisam o desenvolvimento dos desenvolvedores. Ah, por que, Manuel? Por que tem que ter essa fase de validação humana? Porque é aquilo que eu digo, tem a aprovação do refinamento, né, e o fluxo, porque a gente tem um especialista ali validando em algo que foi, né, os agentes só fazem o processo operacional, mas tem que ter um ser humano ali, as leis são aplicadas ao ser humano, para validar o processo, certo? Isso não perde os profissionais humanos. É esse o objetivo, porque os agentes, eles trabalham com processos rápidos, mas tem que ter um especialista ali monitorando esses agentes. Os agentes sem o ser humano, ele não faz nada. Então, o mecanismo de checkpoint por request vai ser o seguinte: os desenvolvedores, nós vamos aqui vai fazer esse pull request para a esteira de produção 1 e esses líderes dele no Scrum vai validar. Então, o pull request aqui vai ter a validação humana, se caso aprovado, né, vai seguir o fluxo, né, se aprovado, seguir o fluxo, e se não aprovado, vai ter a correção ali do envio, né, o refinamento e todo o processo. A governança do sprint com multiagentes vai continuar a mesma coisa. O processo, como eu digo, o processo vai continuar o mesmo, de Scrum, SAFe, só que vai ter uma comunicação mais efetiva relacionada à informação dos agentes. Vai ter aqui a sprint planner, né? Os profissionais, desenvolvedores participando, as deles, as sprints semanais,
Só que a daily Scrum, né, de 15 minutos, vai ter ali o time de Scrum identifica empreendimentos e alinha o trabalho dos agentes. Os desenvolvedores vão dar mais informações ao Scrum Master, ao PO Leader dos agentes. Essas informações ele vai coletar informações dos agentes e passar para os POs líderes, Tech Leaders, para que ele tenha informação do trabalho também, nos painéis, né, operacionais. Esse é o objetivo. Mas vai continuar o mesmo, né? Sprint Plan vai continuar a mesma coisa, definição de metas e responsabilidade, retrospectiva, avaliação dos processos e coleta de feedback também, a mesma coisa. Então, vai continuar o mesmo fluxo e processo, só que os agentes vão estar trabalhando. Então, a gente está identificando essa arquitetura na Advanced BR para que os agentes vai diminuir a tarefa operacional, né? Em larga escala, os projetos vão ser mais rápidos, só que as validações dos processos têm que continuar com os agentes humanos. E aqui o passo 3, eu coloquei um protótipo aqui, que é a validação de produção, né? Que é a Passe Free Live aqui. Aqui é o protótipo que a gente desenvolveu. E tem aqui as ações, a validação manual, né? Os analistas na esteira de 1, né? Na esteira 1 acima, e as features finalizadas, os pull requests, tudo debaixo lá dos desenvolvedores, vão ser validados por ele, né? O QA vai ter reunião ali para validar aqui e validar o trabalho. Então, a entrega ali da filtro também é a passagem gratuita, entrega em produção. E o feedback e monitoramento para melhorias contínuas. Então, essa reunião acima vai estar... a validação de produção do Passe Free vai estar acima, né, do pessoal, líder, analista. Esses pull requests e esses QA que foram enviados vai ser validado pelos profissionais, não vai ser automático. Então tem que ter o ser humano validando ali o produto. Neste caso do Advanced BR aqui, vai ter essa validação utilizando a mesma esteira Scrum. Validado, ok. E aí o resumo do fluxo adaptado, né? A esteira 1 é humana, tem ali a estratégia, né, com foco nas estratégias, requisitos e aprovação. Release, né, que vai ter ali a PO e analistas. E o líderes garante a qualidade e os multi-agentes garante a escala de produção. E a esteira 2 híbrida tem um foco no quê? Na operação e desenvolvimento acelerado e o roles devs mais agentes. Então, a segurança aqui é o controle rigoroso via pull request de validação manual. Esse é o fluxo para colocar muito projetos em larga escala na esteira. Esse é o meu propósito da arquitetura da Advanced BR, ok? É que a gente tenha o mesmo fluxo adaptado ao SAFe, né? E a gente valide esse processo de produção, sem perder o fluxo de trabalho. Então, aqui a esteira aqui, ó, de estratégia junto com a esteira de produção, os desenvolvedores aqui. Ok? Então, pessoal, eu tenho aqui, esse é o projeto Advanced BR. Então, eu vou passar um overview aqui do projeto também. Aqui ele tem aqui o sistema que a gente adaptou, certo? Para o fluxo aqui, é só você colocar o código do Advanced Passe, né? E aí o aluno ou a pessoa que vai pegar essa passagem, coloca aqui o código e aqui ele escolhe a poltrona e aí vai e reserva essa poltrona específica. E aí ele tem a passagem zerada aqui para um valor de 1.900, vai para